Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e alunas do nosso queridíssimo primeiro período de Direito do Uniesp. Tanto P1A quanto P1B, minhas turmas amadas. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Quem estiver em casa, quem não estiver em casa também, que nem todo mundo pode fazer a quarentena, né? Que todo mundo esteja fazendo os cuidados necessários e que a gente todo mundo possa sobreviver juntos a essa pandemia, a essa que se tornou a maior crise sanitária da nossa história. Diga aí que a gente vivencia isso. E a maior crise política do mundo, desde a Segunda Guerra Mundial. Quem diria? Tempos interessantes. Bem que os chineses diziam que a maior ameaça que você podia desejar a alguém era que você viva tempos interessantes. Foda, né? Não existe pior coisa para uma pessoa do que viver num tempo interessante, né? Só é interessante para quem estuda aquilo futuramente. Mas enfim, vamos ao que a gente tem que fazer, né? Que a gente possa tirar algo disso, enfim, talvez travar os diálogos que a gente tem que travar, melhorar as coisas que a gente tem que melhorar enquanto sociedade, né? Tudo mais. Que isso traga pelo menos bons frutos. Ou alguma coisa que a gente possa, enfim, né, aprender com isso. Mas olha só, galera, vamos lá. Na aula de hoje a gente vai tratar, a gente vai amarrar o nosso assunto, né, que a gente vem tratando nas últimas aulas, né, desde antes da quarentena, como na nossa videoaula sobre tridimensionalidade jurídica. E a gente vem aqui tratar sobre como o direito, e quando eu falo direito, eu estou aqui falando, pessoal, de direito positivo, certo? O direito natural, ele fica para trás nas nossas discussões, porque o direito natural, ele se torna um grande espírito do nosso direito, mas não existe um diálogo político com relação ao direito natural. Ele se torna algo pertencente à nossa cultura e que influencia até de certa forma o nosso direito. A gente fala de argumentos dos naturalistas, né, da busca pelo justo, ela nunca deve deixar de existir, ela é o nosso horizonte. Lembremos da citação de Galeano, né, sobre o horizonte, ele é aquilo que nos faz andar para frente, mesmo que a gente nunca o alcance. E o direito natural, ele continua sendo essa perspectiva, mas é o direito positivo que tem a primazia de aplicabilidade, é o direito positivo que nos deixa regidos a ele. Pois é como vocês responderam na atividade que vocês fizeram para a nossa avaliação, sobre a primazia do direito positivo em relação e em detrimento ao direito natural. Isso se dá porque o direito positivo ele é aplicado pelo um poderio estatal, e esse poderio estatal ele ocorre por causa de sua reflexão em relação aos anseios populares e por ser um mecanismo de representação popular e também por causa do seu caráter, né, como a nossa Constituição fala, o seu poder descende do povo. Logo, essa aplicação do Estado, ela em tese, se confunde com os anseios populares. Logo, por isso que esse ordenamento jurídico deve ser imposto e é seguido e tem aquelas características, né, de heteronomia, de quebrar a autonomia. Porque ele foi colocado pelo único instrumento que tem essa legitimidade, que é o Estado. Pois o Estado, em tese, reflete de forma democrática aquilo que o povo precisa ou deseja. Então, a gente está tratando aqui sobre direito positivo, né? O direito a partir do nosso ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, lembrando que é o conjunto normativo, e conjunto normativo quer dizer que é um conjunto de normas que visa a defesa e a manutenção do nosso corpo social. Então, assim, a gente vai ver que o nosso direito, ele nasce de forma enrijecida, né? O direito positivo ele tem uma característica inicial rígida, estática, e ele se desenvolve para adquirir características de dinamicidade, de elasticidade, de mobilidade, de mutabilidade, de adequação em relação ao nosso tecido social. Em relação ao nosso tecido social, eu dei um pause aqui no vídeo porque o gato estava arranhando a porta. Uma coisa de bastidores aqui para vocês. Eu sou horrível com essa questão de filmar. Eu já perdi uns 3 vídeos porque eu saí para fazer alguma coisa, deixei gravando e esqueci. Mas enfim, voltando. E como se dá essa elasticidade, essa dinamicidade? Como se deu aquela estaticidade, né? Aquele caráter estático do passado? A gente já falou disso quando a gente trata da evolução
do formalismo clássico para o neoconstitucionalismo, passando também pelas características da tridimensionalidade de Miguel Reale. Mas bora destrinchar aqui esses conceitos e esses momentos. O direito positivo, ele adquire com Kelsen aquilo que a gente vai vir a chamar de positivismo clássico ou formalismo, que é aquela visão, aquela perspectiva de que o direito ele se encerra, ele existe apenas enquanto a norma. E também é imposto o paradigma de que o direito ele deve ser despido de outras ciências e de outras influências e de outras áreas. E por que isso? A gente fica pensando, né? Já que a gente detectou as problemáticas de se fazer isso depois, por que elas não foram achadas antes, né? Porque essa teoria se inaugura? Porque existia um momento histórico, galera, onde o direito ele não era considerado uma ciência autônoma. Existia um momento na história onde o direito ele sofria realmente demasiadas interferências de outras esferas que perturbavam o próprio desenvolvimento de uma sabedoria jurídica. Então o que o Kelsen buscava defender era justamente o quê? Que existisse o direito de forma autônoma, que existisse o desenvolvimento de uma ciência jurídica que estudasse a atividade jurídica, que estudasse a dogmática jurídica e estudasse a norma e o silogismo jurídico, que seria o raciocínio jurídico, e outras características do direito que pertenceriam apenas ao próprio direito, que elas deveriam ser estudadas com mais afinco e sem maiores influências de áreas como economia, ciência política, moral, religião e outras questões. Então o direito o dele se busca por se ver como ciência autônoma e se desenvolver como tal. Então, se ele buscava, então, a partir desse desenvolvimento autônomo, ele buscava também se impor à sociedade através apenas da norma. E que essa norma fosse vista como um paradigma ou uma premissa, a partir daquele ponto de vista dogmático que a gente já estudou. O que é o dogma, galera? Vamos lembrar aqui. O dogma é você estar dentro de um sistema, dentro de um raciocínio, de uma lógica, onde você já tem um ponto de partida pré-estabelecido para você. E você, então, vai tomar as suas decisões e agir de acordo com aquela premissa já pré-estabelecida. Então, o direito ele surge de forma dogmática, e ele se impõe na sociedade de forma dogmática, já colocando pontos de partida e premissas, que são as normas jurídicas. E essas normas jurídicas já são aplicadas de forma coercitiva, e exercendo esse dogmaticismo através da autoridade estatal. E a sociedade apenas observaria o quê? Se existiria uma questão de vigência, de validade, de legalidade a respeito daquelas normas e só. O diálogo seria basicamente esse. A norma, e ela já surgiria de forma perfeita. Essa era a concepção. A concepção naquele momento do positivismo clássico é só, vamos aqui emprestar todas essas armas, todas essas forças ao direito, porque esse panorama de fundo aqui da produção da norma jurídica, da produção legislativa que vai resultar na norma, ela já é perfeita. A gente não precisa mexer nela. A gente vai então apenas buscar operacionalizar a concordância social em relação às normas que a gente coloca. E aí que a gente chega naquele grande paradigma que foi, a grande quebra de paradigmas que foi o Holocausto hitlerista, onde a gente viu um momento histórico onde políticas estatais que tinham características de legalidade, mas eram totalmente desumanas e monstruosas. E aí se percebeu aquele problema. Como é que então a gente vai agora ter o nosso, fiador de segurança, né, do nosso ordenamento jurídico? Antes a gente podia conceber essa ideia de que as produções legislativas elas sempre vão ser em prol do povo, né? Elas nunca vão sair disso, porque a gente já está vivenciando um momento de estados democráticos, né? A gente não está aqui achando que as legislações serão como as legislações do rei Creonte no conto de Antígona, né? Eles, por imaginar estarem inseridos num contexto de um estado mais democrático, que isso não viria a acontecer, mas aconteceu. E aí
o direito civil diante desse grande paradigma. Olha só, realmente a gente tem que pôr algumas coisas em discussão aqui. A gente tem que trazer outros argumentos para dentro do direito, pois o direito ele não pode se encerrar apenas na técnica. Porque se a gente se encerra apenas nessa técnica jurídica, e a gente confia na produção normativa, a gente vai estar amarrado a coisas que nós não controlamos. Porque, veja, vocês que são juristas, vocês trabalham com a aplicação das leis, concordam? Agora, vocês têm alguma influência sobre o que dizem as leis, de fato? Qual participação o advogado tem quando ele verifica o Código de Processo Civil de 2012 e que participação ele teve nessa produção legislativa? Vocês já pensaram a respeito disso? Qual participação nós, enquanto pessoas do direito, temos diante de se a gente está trabalhando com um produto com o qual nós não tivemos nenhuma participação em seu desenvolvimento? Foda, né? Então, essa é a pergunta que acometeu toda a comunidade jurídica nesse momento. E guarda essa pergunta para depois, galera, que a gente vai voltar a ela. Como é que a gente vai trabalhar com produto? E por produto eu não estou querendo aqui dizer produto como algo, enfim, massificado. Produto como algo resultante de um processo, beleza? Então, guardem essa pergunta aí. Como é que a gente vai conseguir trabalhar com um produto que ele é inadequado, pois nós não participamos da elaboração desse produto e somos nós que o utilizamos? Guardem esse pensamento. Então a gente volta para aquele momento pós-Segunda Guerra Mundial, e uma das maneiras que a história jurídica viu de solucionar isso foi aquilo que a gente já estudou, que foi a positivação dos direitos fundamentais, né? Através do fenômeno que a gente vai chamar de neoconstitucionalismo. Por que neoconstitucionalismo? Neo de novo e constitucionalismo porque Constituição. Né? A Constituição, como vocês devem imaginar, através do próprio senso comum, já que a gente vai estudar mais à frente a própria Constituição. Mas a Constituição, ela é a lei-mãe de todo o ordenamento jurídico. Lei-mãe no sentido de que todas as nossas legislações e normativas descendem geneticamente da nossa Constituição. É a Constituição que dá o argumento de validade para que todas elas existam, certo? Então, no momento em que os nossos estados, quando eu falo que são nações, países, começam a se desenvolver, tendo em sua essência uma Constituição, isso faz com que todo o ordenamento jurídico e toda a legislação desses países deva se basear pela Constituição, certo? E aí o que o neoconstitucionalismo fez e o que a positivação dos direitos fundamentais permitiu foi, nós vamos trazer para dentro da Constituição esses argumentos de moralidade, esses argumentos humanos, que são os nossos direitos fundamentais. E uma vez que a gente traz eles para dentro da Constituição, e a Constituição que dá nascimento para todas as outras normas e todas as outras legislações e institutos, logo, todas as outras legislações e institutos que cheguem a surgir, por obrigatoriedade, deverão prestar obediência à Constituição e, por consequência, prestarão observância e prestarão obediência aos direitos fundamentais. Tá dando para dar uma entendida? Gostaria muito de ter o feedback ao vivo de vocês aqui. Algumas pessoas dizendo, não, eu vou te explico. Mas, enfim, a gente guarda isso para nas nossas videoconferências no Zoom. Mas então, a gente vai e existe esse desenvolvimento. O neoconstitucionalismo, ele traz para dentro da Constituição os argumentos de moralidade, de maneira a obrigar que todo o desenvolvimento de um ordenamento jurídico também se paute por argumentos de moralidade, que são os direitos fundamentais. E todas as demais legislações também, certo? Então a gente tem esse caminhar do formalismo clássico para esse neoconstitucionalismo. Em paralelo a isso, a gente vai tratar da visão da tridimensionalidade jurídica de Reale. Lembram disso na nossa última aula? Onde o Reale ele pega e diz que o direito ele não é apenas norma, certo? Como queriam e gostariam os formalistas clássicos. O direito não é apenas norma, o direito também é fato e valor. Então ele traz para dentro da concepção do que é o direito já outros argumentos, né? Outras ciências, a ciência da sociologia e a filosofia. E aí, quando ele traz esses argumentos, ele abrange, né, o alcance do direito. O direito se torna mais contextualizado
dentro do nosso povo, do nosso território, dentro da nossa cultura. Isso permite com que o direito ele seja mais, enfim, ele seja mais presente dentro da sociedade, né? E aí vem aqui, eu quero que você resgate aquela pergunta que a gente fez alguns minutos atrás. Como é que a gente vai, então, tratar um produto que a gente não participou da produção dele? Essa pergunta continuaria. Por quê? Mesmo tendo a evolução do neoconstitucionalismo, certo? Onde, perdão, normas de direito fundamental foram, questões de direito fundamental foram tornadas em norma, né? A partir da positivação. Mesmo com a tridimensionalidade jurídica de Miguel Reale, que trouxe para a concepção de direito argumentos de valores e argumentos de fatos sociais. Mesmo assim, a gente ainda está esquecendo da nossa falta de participação no próprio processo de conceber o direito. Cadê a nossa participação? Nós, enquanto pessoas do judiciário, certo? Nós, enquanto advogados, nós, enquanto professores, enquanto doutrinadores, nós, enquanto magistrados, nós, enquanto promotores de justiça, defensores públicos, cadê a nossa participação nesse produto que somos justamente nós que utilizamos? Como é que o direito ele vai se tornar contextualizado socialmente se nós que o executamos não podemos perceber essa contextualização e aplicá-la? Então a gente vem aqui para o passo final. A gente já tratou aqui do neoconstitucionalismo, a gente já tratou aqui sobre a visão tridimensional de Reale, mas a gente também aqui vai falar sobre o caráter, ou a ideologia, talvez, dinâmica da dogmática jurídica, que ela vem a assumir. E seria mais ou menos o seguinte, pessoal, a sacada. Lá atrás, quando a gente fala do direito positivo clássico, ou o formalismo jurídico, a gente fala da norma jurídica, certo? E o que é a norma jurídica, galera? A norma jurídica é a lei? Não. A norma jurídica não é a lei, certo? Por isso que a gente tem, inclusive, palavras diferentes para elas. Quando a gente está falando de lei, a gente está falando de legislação, certo? A lei é o produto do legislativo. Quando a gente está falando de uma norma jurídica, a gente está falando de um conjunto de questões, certo? O direito não se pauta apenas na legislação. Se o direito fosse apenas a leitura de uma lei, então não precisaria de juiz, não precisaria de advogado, não precisaria de nada. A gente apenas recitaria as legislações, recitaria as leis para as autoridades políticas e autoridades policiais competentes e tudo se resolveria. Para que o judiciário, se a gente fosse dizer que o direito se encerra na lei? Muito pelo contrário. E é isso que a gente vai falar a seguir. O direito, quando ele é visto no positivismo clássico como apenas norma, apenas aquela regra que a gente deve seguir, ele fixa aquele mesmo problema que a gente falou alguns minutos atrás, de acreditar que as pessoas responsáveis por aquele processo legislativo, elas são perfeitas, e que o produto daquele processo legislativo será perfeito. Galera, as pessoas do legislativo são perfeitas. O produto do processo legislativo ele vai ser eminentemente perfeito? Isso tem como se perfazer de fato no mundo real? Não. Essa foi a problemática encarada na questão do Holocausto. Olha só, a gente prestou obediência a instrumentos legislativos porque a gente acreditou nas pessoas que estavam a legislar, bem como a gente aceitou as ideologias político-jurídicas daquelas pessoas que estavam ali figurando no judiciário naquele tempo. Mas ainda assim a gente está amarrado a esse conceito de que a norma jurídica ela é a letra fria da lei. E isso não pode acontecer. Outra mudança que ocorreu pós Segunda Guerra Mundial, né, junto desse neoconstitucionalismo que a gente falou, que é trazer os direitos fundamentais para a Constituição, foi uma leitura diferente do que é o direito. Anteriormente, o direito ele era visto como sendo apenas a execução daquela norma e daquela legislação, e da norma enquanto a legislação.
Mas então se percebeu o quê? Que isso era uma visão estática do direito, uma visão cristalizada. O direito estava preso naquela fotografia da vida, que é a legislação. Mas a vida não é uma fotografia, a vida é um filme, que ela precisa de uma leitura em movimento, ou que tenha ares de movimento. Então se percebeu o seguinte, que a concepção de direito deveria mudar. E deveria mudar, e mudou para o quê? Para a concepção de que o direito, ele não mais se identifica apenas na lei. Ele não se encerra na lei. O direito agora, galera, guardem isso, ele nasce na lei, certo? Ele nasce da leitura da lei, mas ele é um desenvolvimento, uma construção pautada na leitura daquela legislação, certo? Através da interpretação dada pelo judiciário. Então, o direito ele nasce, o direito e a norma jurídica nascem daquele instrumento legislativo, certo? Porque o texto base é aquele. Agora ele se desenvolve e ele cresce e ele se manifesta através de como ele é compreendido e aplicado pelo judiciário. Então só pensem nisso. Quem é que vai fazer a leitura e a interpretação daquela legislação? Não é o judiciário? Não somos nós enquanto participantes da carreira jurídica? Não seria então o direito? Então nós vamos fazer a leitura desse texto e a interpretação que nós damos disso se torna isso que a gente vem a conceber como o direito. Vem a ser a concepção daquilo que a gente tem de ordenamento jurídico. Então vejam bem, o direito deixa de ser apenas a letra fria da lei, no seu caráter mais estático, dentro do positivismo clássico, e ele evolui para se tornar algo dinâmico, pois o direito então é visto como a construção, o desenvolvimento que se dá da leitura do texto e sua interpretação posterior pelo judiciário. Então é só a gente ver as questões da vida que a gente verifica através das nossas mudanças jurídicas. Porque a gente tem os tribunais que fazem as discussões dos temas controvertidos em nossa sociedade. Porque eles pegam as legislações desenvolvidas e os textos legislativos vigentes, mas que têm, enfim, obscuridades ou tem outras interpretações possíveis. E são essas interpretações que são feitas pelo judiciário que vão determinar qual é de fato a norma jurídica que vai se manifestar daquela legislação, certo? Através inclusive de exercícios de interpretação. Interpretação que vem com base no momento histórico no qual a gente está inserido, eles podem sofrer modificações. E esses entendimentos que sofrem modificações vão resultar naquilo que a gente vai vir a estudar, inclusive, na nossa disciplina, como sendo a jurisprudência, que são as decisões reiteradas, repetidas, de um mesmo tribunal sobre uma mesma matéria. Então, conforme um tribunal passa a decidir sobre uma questão, aquilo vai se tornando um pensamento jurídico consolidado. E essa jurisprudência, aliada à lei pré-existente, vão se tornando aquilo que dá subsistência ao direito. Elas vão dando... elas vão dando gênese ao que a gente vem a chamar de fontes do direito, que será um assunto que a gente vem tratar mais à frente. Então, só para a gente dar uma fechada aqui nesse nosso caldo, galera, vamos aqui dar uma sintetizada. A gente tem um primeiro momento, o formalismo clássico, que era pautado no direito visto de forma singular, certo? O direito visto despido de outras ciências. E aí, conforme ele evolui, a gente diz o quê? Não, o direito precisa sim de outras ciências. O direito precisa sim de economia, o direito precisa sim de sociologia, o direito precisa sim de verificar outras questões da vida. E essa verificação se dá através da sacada de Miguel Reale, por exemplo. Lembrando que ele não é o exclusivo detentor dessa teoria. A gente trata dele porque foi ele que lançou aqui isso no nosso território. Mas então ele traz essa sacada de que o direito ele tem que conceber outras ciências. Bem como a gente fala do direito como sendo despido de moralidade, não é? A gente fala a gente sai daqueles círculos concêntricos para ir para os círculos independentes. E aí a história nos ensina que não, o direito precisa sim de moralidade. Vamos lembrar do Holocausto. E aí é trazido de volta para o direito argumentos de moralidade através da positivação dos direitos fundamentais, no neoconstitucionalismo. E um terceiro
Não seria um terceiro momento, são fenômenos que eu estou falando aqui que correm em paralelo, certo, pessoal? Essas três questões que eu estou dizendo. Em uma terceira perspectiva de evolução do direito, que também corre em paralelo ao neoconstitucionalismo, é essa perspectiva de que o direito não mais é visto apenas enquanto a norma que reflete a lei fria da lei. Não. O direito vai ser a interpretação dada pelo judiciário da letra fria da lei. E a norma jurídica vai resultar disso, certo? Então, quando existe a aplicação dentro de um processo por um juiz, né? Então, dentro de um processo, um juiz vai e sentencia, né? Então, ele vai e dá aplicabilidade à norma jurídica. Ele dá vida ao que aquela lei fala. A lei, ela dá uma série de possibilidades. Vamos lembrar aqui, vocês devem pensar, como por exemplo, vocês já devem ter visto algum artigo penal que diz assim, tem uma previsão de uma pena. E existem múltiplas penas, um crime que pode ser punido com restrição de liberdade e multa. E essa restrição de liberdade pode ser de tanto tempo a tal tempo. Quem é que vai ditar essa interpretação? O magistrado. Então essa lei, ela está ali existente, abstrata, e é o juiz que vai colocá-la no caso concreto e vai tirar dela a norma jurídica. Essa legislação ela vai ser interpretada pelo judiciário e ele vai fazer a sua medição, a ponderação possível dentro dos ditames legais, claro, e aí ele vai fazer a sua aplicação. Ele vai fazer a ponderação de qual das sanções possíveis ele vai utilizar e qual a gradação dessas sanções. A técnica jurídica também vai auxiliá-lo nesse quesito, assim como a técnica processual. Mas então, a gente tem aqui um diferente resultado. Aquilo que vai nascer da palavra do juiz, da sentença, vai ser vamos dizer assim, é como se a gente pegasse aquela lei e colocasse ela, desse vida a ela se torna outra coisa, ela se manifesta no mundo real. Então o direito ele deixa de se encerrar apenas na letra fria da lei e ele se torna algo que é uma construção, é uma interpretação dada pelo judiciário daquilo que tem na lei. Então vamos respondendo aquela pergunta, galera. Como é que a gente vai utilizar um produto do qual a gente não participa da produção? E como é que a gente vai acusar os defeitos de um produto do qual a gente não participa da produção se a gente não pode nem dar pitacos, né, nessa produção? Bem, a resposta para isso é inserindo a gente no processo de produção. E se a gente não é inserido no processo legislativo, a gente vai então dar um segundo processo a esse produto, que vai ser o processo da interpretação do judiciário, certo? Então a lei ela sai do legislativo, mas agora ela vai passar pela interpretação do judiciário, e a interpretação do judiciário que vai dar vida àquela lei, certo? Então, isso, junto do neoconstitucionalismo e junto do conceito que amplifica o direito em se apoiar em outros ramos da ciência, é o que torna o direito positivo como sendo algo mais dinâmico. Porque quando a gente tem essa sacada do direito positivo, a gente tende a achar que ele é cristalizado, que ele é imutável, que ele é, enfim, que ele é quebradiço, que ele não pode se adequar, mas muito pelo contrário. A grande sacada do direito positivo é poder prever em si, em suas próprias regras, instrumentos que o dê mobilidade. E ele isso faz. O nosso direito positivo, hoje em dia, já tem a aceitação do direito quanto fato, valor e norma. Ele já tem a aceitação dos argumentos de moralidade positivados na Constituição como os direitos fundamentais. Ele já tem em si a possibilidade, na verdade, a obrigatoriedade de que ele não se encerra apenas na lei, mas depende da interpretação do judiciário. Depende também dos costumes do povo onde aquela legislação vai ser aplicada. Isso também é algo que a gente vai ver mais à frente. E os costumes de um povo também são fontes para aquele direito. Certo? Então, galera, espero que dê para, enfim, pena que não estamos tendo aquelas discussões ao vivo, né? Mas fica aqui as discussões para o futuro, para as nossas videoconferências. E espero que tenha sido proveitosa esses nossos... Mais uma vez eu terminei falando por meia hora. Foda. Mas espero conseguir sintetizar mais esses assuntos mais à frente, galera. E não escutem esses vídeos com áudio muito alto, porque eu falo palavrão demais, né? Já me chamaram muita atenção disso.
e se descobrirem que eu estou chamando palavrão até a distância, acho que vai ser pesado. Então, galera, valeu, boa noite, bom dia, boa tarde e felicidade a todos e todas.